próximo como a nós mesmos. Isso é ser bênção, irmãos. Então, nessa quarta-feira, mais uma vez, nós vamos aprender mais palavras que vão nos ensinar como ser bênção. E não acaba nessa quarta-feira. Nós vamos levar para a nossa casa, ser bênção para os nossos maridos, filhos, netos, vizinhos, né? É assim que Deus nos ensina. Ser bênção sempre. Amém, irmão?
Paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Jesus, né? Nós estamos aqui nessa última semana da nossa campanha, da nossa taxa da bênção. Amém? Ser tudo uma bênção. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. No início da campanha, nós fizemos um propósito, né? Distribuímos aí uns bilhetinhos. Vocês estão lembrados? Para a gente orar, né? Durante a campanha, pedindo que Deus abençoasse aquela pessoa que foi sorteada. Todos, eu me lembro, parece que o irmão Paulo estava aqui, não está, né? A divina do Silas também parece que estava aqui, ela não está. Não sei se não todos, né? Mas vamos ver se a gente consegue, mesmo com que estão aqui, fazer a revelação, né? Dos nossos, as pessoas que a gente tirou, e durante essas 4 semanas nós estivemos orando por eles. Bem, quero justificar aqui a ausência da Helena. Ela está hoje, faz uma semana, começou os sintomas de gripe, por isso que ela não está presente, não está ainda em condição de estar aqui conosco, né? Essa gripe aí, ela judia da pessoa. Estou achando assim, bem surpreso, porque estou sendo abençoado. Não tem nenhum sintoma, não garganta marrendo, não tosse, não tem coriza, não tem corpo, não tem nada, e ela está baqueadinha, né? Mas Deus está abençoando, não forma ela vai sair dessa aí. Eu vou começar revelando a pessoa que eu tirei, né? A oração, e depois eu vou dar a oportunidade para o irmão levantar e revelar a sua. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou revelar a minha e, consequentemente, depois vou estar revelando a da Helena, porque eu tirei a Helena para orar. Eu tirei o nome dela e ela só ficou sabendo hoje, que eu falei para ela, vamos revelar hoje quem é que você tirou. Aí ela falou para mim, e ela e você, eu falei, eu tirei você. Agora na hora de descer. Ela tirou a irmã Divina
do Silas, aquela que senta ali perto da Marli, e ela não está aqui. Amém? Vamos começar lá pelo Jair. Jair, quem que o senhor tirou? Tirou o irmão Ariovaldo? Amém, Jair. Tem orado pelo Ariovaldo. Aleluias. Graças a Deus. Aí, Ariovaldo. Eu tirei o irmão Silas. Não, Cícero. Eu tirei o irmão Cícero. Amém. Irmão Cícero. Tirei o Jair. Tirou o Jair, olha aí, ó. O trio. Parou no Jair, né? Então parou lá no Jair. Irmã Elisete. Aí, ó. Ó, dobradinha. Ai, meu Deus. Ô, pastor, fugiu o nome daquela que eu tirei, ó, pra todo dia uma que fica sentadinha lá no cantinho ali. A irmã Alzira. Alzira, gente, só. A irmã Alzira. Quando ela todo dia, mas ela não veio hoje. Eliane, você está participando? Tá, né? Você tirou quem? Divino Pimentel. A Divina não está aqui para mencionar. Eduardo, você não estava no dia, né? É porque no primeiro dia da campanha era só o Paulo que estava aqui, eu acho que era o Paulo. A gente tirou o nome das pessoas para a gente estar orando. Você não estava aqui. Mandelã, você estava aqui no dia? Você tirou quem? Tirou a Irani. Amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A senhora, irmã Irani. A irmã Elisete. Aí, ó, parou de novo a sequência, olha. Que coisa boa, né? Amém. E o Walter? Eu tirei a irmã Jacira. A Jacira também não está aqui. E a senhora estava? Não, né? No primeiro dia, a Ruth não estava. Mãe Ivani também não estava. Irmão Sebastião estava. Mãe Ivani estava? A senhora tirou quem? O Walter. Aí, ó. Amém. Meu irmão Sebastião. Aí, ó. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Tem a senhora. Aí. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa realmente nos abençoar. Eu quero ler aqui com vocês. Nós vamos estar fazendo uma oração. E quero ler o texto básico nosso, né? Primeiro texto básico, depois nós vamos ler outros textos. Gênesis 12, versículo 1 e versículo 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Amém? Que essa palavra possa cumprir-se na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, pedindo bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelas nossas vidas. Te louvamos por essa campanha que estamos concluindo hoje, Senhor. Ser Tu uma bênção. Ó Deus, nós te louvamos pelas pessoas, cada um, aquela que tirou, que esteve orando, por cada um do seu parceiro de oração, e queremos pedir para Deus que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, e que o Senhor possa, Senhor, vir nos usar, nos abençoar, que sejamos nós bênção, Senhor, na vida de pessoas, na vida do próximo, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, é muito importante
nós entendermos que para nós sermos uma bênção na mão de Deus, para nós sermos uma bênção, depende única e exclusivamente de dois fatores. Primeiro, depende de mim, mas também depende de Deus. A gente deve estar sempre buscando a Deus, tendo uma intimidade com Deus, para que isso possa cumprir-se nas nossas vidas. E só mesmo aqueles que têm intimidade com Deus conseguem verdadeiramente ser uma bênção. E quando nós somos uma bênção, nós, na verdade, nós estamos sendo um espelho. Nós estamos sendo um espelho e nós estamos exatamente levando a pessoa de Deus na vida, para as outras pessoas, para aquela que nós estamos abençoando. Amém? Isso é muito importante. Uma coisa interessante, quando nós vemos no chamado de Abraão, é algo que parece ser novo, mas é algo que o próprio Deus criou. O próprio Deus criou isso. Hoje, por exemplo, está muito na moda a questão de combo. Está muito na moda a questão de combo. Em várias áreas dos produtos que nós vamos comprando, alguns produtos a gente não consegue separar. Você tem que comprar o conjunto. Não tem jeito de separar. Não tem jeito. Nós estamos construindo, né? E tem uma bacia sanitária lá da Lorenzetti que eu mais a Helena gostamos. Olhamos várias e gostamos. A bacia Glass da Lorenzetti, né? Gostamos dela, e aí quando nós fomos comprar, nós procuramos, fizemos de tudo, liguei para representante de tudo, e eu não consegui comprar a bacia se não fosse no combo. Se comprar no combo, com a tampa, com todos os acessórios para poder instalar ela, não tinha jeito. Não tinha jeito. Às vezes queria trocar o tinha que comprar no combo e depois, se fosse o caso, fazer a troca. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos se referindo a isso, que quando o assunto é Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, por isso que nós vemos isso aqui, no chamado de Deus para Abraão. Primeiro, Deus faz um chamado para Abraão que exigia dele obediência para que ele tivesse obedecido. No mesmo chamado, Deus faz para ele promessa. E no mesmo chamado, no mesmo instante, Deus vira para ele, dá para ele uma obrigação, ou seja, faz uma cobrança para ele, ser tu uma bênção. E muitas vezes, nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos escolher determinadas coisas. Não tem como escolher, não tem como separar. É o combo. Você tem que pegar e tudo. Né? Você quer a bênção de Deus, você precisa ser também uma abençoador. Você precisa também ser uma abençoador. A gente precisa entender isso. Amém? E uma das coisas mais lindas que nós encontramos na Escritura é a questão da fé. Abraão é o personagem do Antigo Testamento mais lembrado e mais mencionado em toda a Escritura Sagrada. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele é extremamente mencionado. Ele é mencionado extremamente. Ele é mencionado pelo escritor de Hebreus. Abraão é mencionado para nós como um exemplo na carta de Tiago, em nome de Jesus. Bem, é muito importante isso. Mas eu quero ler com vocês algo interessante. Todos nós servimos a Deus, e nós servimos a Deus através de quem? Através de Jesus. A nossa fé, ela é fundamentada no sacrifício de Jesus. E Paulo escreve algo muito interessante no capítulo 2 de Efésios. Vou pedir a Eliane que coloque para nós no quadro, aqui na projeção, Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém? Olha o que diz esse verso. Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Efésios, o título desse bloco de material, que vai do versículo 1 ao versículo 10, é que nós saímos do pecado para a salvação pela graça de Deus. Ou seja, nós fomos alcançados por Deus, amém? Através da graça, o favor imerecido. Que graça não consegue se explicar. Quem não consegue se explicar, graça não consegue, não tem como.
Nós não sabemos o critério que Deus usa. Não sabemos se Deus olha o coração, não sabemos. E na verdade não são todos favorecidos, é graça mesmo. A verdade é isso, a Bíblia diz isso, que não são todos mesmo. Mas olha só o que a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus de antemão preparou para que nós andássemos em boas obras. E muitas vezes, querendo justificar as nossas falhas, as nossas imperfeições, muitas vezes querendo justificar por que nós não fazemos boas obras, a gente usa a seguinte expressão: é porque Adão pecou, eu sou descendente de Adão. Não é. Na verdade, nós éramos descendentes de Adão, mas agora, quando encontramos Cristo, Adão ficou para trás. Por isso que Paulo escreve em Efésios dizendo: nós somos feitura dele. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras. Um dos grandes erros que o cristianismo comete é pregar a fé sem obras. Isso é antibíblico, irmãos. Isso é antibíblico, não existe. A Bíblia não fala isso. É totalmente antibíblico. Quem prega a fé sem obras é muito fora, totalmente fora da Bíblia. Tiago, quando escreve a sua carta, e ele vai falar exatamente sobre a questão da fé, das obras, e Tiago não consegue separar as duas, não tem como separar. Ele escreve a sua carta, lá no capítulo 2 também, a partir do versículo 14, que também nós vamos ler. Ele fala que a fé que não apresenta as obras, ela é morta, ou seja, ela não existe. Ela não existe. Ela não existe de que maneira? Ela não existe perante Deus. Pode ser até que as pessoas veem fé em você, ou veem fé em mim. Pode ser até que as pessoas olham para o pastor Márcio e vêem fé nele, ok? Mas para Deus ela é morta. A fé sem obras para Deus é morta. Pastor, como é que o senhor diz isso? Que a fé sem é morta. Veja bem, lá nos evangelhos nós vemos Jesus contar algumas parábolas. E Jesus conta a parábola lá dizendo assim, que estive enfermo e não me visitaste, estive preso e não me visitaste, não é? Não é verdade? E ele falou: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando Jesus, em suas parábolas, ele vai mencionar sobre o julgamento e afirmar que alguns vão estar fora da bênção, vão deixar de ser abençoados, amém? E ele vai explicar que vão deixar de ser abençoados porque faltou obra. Porque a sua vida não condizia com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele afirmava. Isso é muito interessante. Tiago, então, ele vai defender, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E ela é morta perante Deus. Deus não enxerga, não vê dessa maneira, ok? Olha só, ele diz o seguinte no versículo 14, põe aí para nós, Eliane. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele faz a pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? O próximo versículo: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roubo e necessitados do alimento cotidiano, Tiago vai usar: e qualquer dentre vós que disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Quando Tiago está, para um pouquinho, Eliane, quando Tiago está se referindo, volta lá no 16, quando Tiago está se referindo, versículo 16, quando Tiago está se referindo, qualquer entre vós que lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quando o Tiago está afirmando isso, ele está afirmando que você tem condição de fazer e não faz.
É isso que ele está dizendo. Que proveito tem se eu tenho condição de fazer e não faço? Né? Vai de paz. Que proveito tem isso? Não tem proveito nenhum. Ele está se referindo exatamente àquilo que tem condição de fazer. O verso 17. Pode passar ele. Assim também a fé, se não tiver as obras, por si só ela está morta. Ela está morta. Se ela não tiver as obras, ela está morta. Versículo 18 diz assim: mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, ou seja, duas pessoas conversando, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostraria a minha fé. Não tem como, verso 19: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Verso 20: querem, pois, ficar certo, ó homem insensato. Tiago chama que aquelas pessoas que pensam assim, aqueles que pensam que a fé sem obra, que a fé não está ligada à obra, não tem nada a ver, Tiago chama eles de insensato. O que é uma pessoa insensata? A pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que consegue raciocinar, a pessoa que não tem um mínimo de entendimento para compreender essas coisas, coisa tão fácil. Tiago então chama de insensato, de que a fé sem obras, ela é inoperante. E aí, a partir do versículo 21, gente, nós temos vários personagens no Antigo Testamento. Nós temos N personagens no Antigo Testamento, que realmente apresentaram obras. Nós temos a questão, nós temos Jacó, nós temos o próprio Davi, bem? Davi pega ele sendo rei de Israel, ele estava no melhor do seu reinado, ele não tinha compromisso nenhum, ele não tinha essa obrigação para fazer isso. Davi não tinha obrigação de fazer isso. Ele vira e chama alguém e pergunta assim: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Ainda existe alguém vivo? Os anos já tinham passado, Saul já tinha morrido muito tempo, bem? Mas Davi estava pensando exatamente o quanto que a vida de Jonas foi importante. Ele procura então alguém para abençoar, e aí descobre Mefibosete lá em Ladobá, longe, e Davi então manda buscar ele para trazer ele para a mesa do rei, devolve ele terras, abençoa a vida dele de uma forma tremenda. Tiago poderia usar a vida de Davi, poderia usar um outro personagem, não é verdade? Com muitos outros personagens. Nós temos N personagens que realmente demonstraram fé com obras, mas Tiago vai usar justamente Abraão. Tiago vai usar Abraão. Por que Tiago vai usar Abraão? Tiago vai usar Abraão se referindo ao seu filho, mas eu entendo que Tiago está usando Abraão em função que a ordem que Deus deu para Abraão, para ele ser uma bênção, cumpriu-se na vida de Abraão. Nós não encontramos em toda a história, na Bíblia de Abraão, alguém que diga assim, algum resíduozinho mostrando que Abraão deixou de ser uma bênção. Que Abraão deixou de ser. Ele teve muitos empregados. Nós não encontramos empregado reclamando dele na Bíblia. Não encontramos nada disso. Então Tiago, ele vai fazer uma explanação, e ele vai aqui fazer um paralelo e dizer que, para ele, Abraão é um exemplo de alguém que tinha fé, mas também deixou um legado de obras. E Tiago então vai dizer no versículo 21, dizendo: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Vês como a fé operava juntamente com as obras, versículo 22. Ele está dizendo: vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé só se consumou por causa das obras. Só foi por causa das obras que a fé se consumou. O desfeito foi exatamente as obras. Foi exatamente aquilo ali. Muito interessante isso. E se cumpriu na Escritura, versículo 23. Se cumpriu a Escritura, a qual diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. E foi chamado
Obrigado, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. De igual modo não foi também, aí depois ele vai usar também a questão de Raabe, né? Versículo de número, versículo 24, põe o 24 aí, primeiro. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, temos os dois, né? Temos os dois. Louvado e glorificado seja o Senhor. Por que nós lemos primeiro o texto de Efésios capítulo 2, verso 10? Porque a nossa fé é firmada em Jesus. Mas Paulo está escrevendo dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, nossa fé foi formada nele, mas para fazer boas obras, feito boas obras. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O verso 25, Tiago abre um parênteses para falar sobre Raabe. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Meus queridos, nós estamos terminando essa campanha, né? Para nós foi muito gostoso, né? É muito bom a gente lembrar dessa responsabilidade, né? Vida cristã é promessa de Deus. A gente precisa pensar nas promessas de Deus, mas a gente precisa pensar nos nossos compromissos com Deus, né? Aquilo que Deus pede que nós façamos, né? Aquilo que a Escritura diz que nós devemos fazer, que nós devemos viver. Eu acho que isso é muito importante. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza, né? O ser uma bênção é um legado que a gente deixa. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa, né? Quando a gente encontra uma pessoa e a gente às vezes nem lembra da pessoa, né? Às vezes a gente nem lembra quem é, e ela vai fazer menção exatamente do legado que você deixou. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Esses dias nós estávamos entrando aqui na porta, aí vi um carro de lá, ela parou ali na frente, ali, não conhecia. Aí ela desceu do carro, saiu do carro um pouquinho, falou: Pastor Márcio. Eu olhei para ela e falei: Desculpa, eu não estou te conhecendo. Ela falou assim: Eu sou filha da Edvige. O senhor lembra da irmã Edvige, lá da segunda igreja? Eu falei: Lembro. Pois é, pastor. Esses dias a gente estava em casa, estava conversando, e a gente lembrou quando o senhor fez uma campanha lá na igreja e foi lá na casa da mamãe pintar a casa da mamãe. Os irmãos foram lá na igreja, lá da igreja lá, e pintaram a casa da mamãe lá dentro, por fora, né? A casa dela estava sem rebocar, tinha as paredes precisando rebocar, estava bem quebrada, e a gente foi lá e fez isso. Faz assim, né? Algo espontâneo. Então, um legado que você deixa. Nossa, quantos anos tem? Passou, né? Eu passei, ela lembrou, né? Ela lembrou disso. Irmãos, Deus nos chamou para ser bênção. Nós somos chamados a molde de Abraão. Deus nos chamou para nos abençoar, mas é um bom, não é só bênção. Ele quer que nós também sejamos abençoadores. Ele quer que nós sejamos instrumentos dele, da mão dele, e fazemos as boas obras. E as boas obras é de Deus mesmo, hein? É dele mesmo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E como nós falamos aqui no início, para nós sermos uma bênção, é importante nós entendermos que depende de nós, mas também depende de Deus. Ninguém consegue fazer boas obras. Não há mérito nisso. Mas quando há não há mérito no homem nisso, mas quando há um desejo de fazer, de ser usado, Deus te capacita para isso, Deus dá condição para isso. Deus prepara o momento para isso. Deus cria os expedientes disso. Se nós tivermos no nosso coração um espírito de abençoador, toda hora Deus vai estar criando expedientes para que nós sejamos bênçãos na vida de pessoas. Amém?
Toda hora Deus vai estar criando expediente para isso. Para você ajudar alguém a atravessar a rua, para você agachar para pegar uma coisa no chão, para você servir uma pessoa. Amém? Toda hora Deus vai estar exatamente fazendo com que você seja uma bênção na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus, que nós possamos, estamos terminando essa campanha, e que nós venhamos ficar ciente disso, amém? Nosso coração. Eu preciso ser uma bênção. Para ser uma bênção depende de mim, mas também eu preciso que Deus me abençoe, que Deus me dê condição para isso, amém? Que eu possa abençoar. Mova em mim isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem irmão. Sim, claro. Amém. Tive a oportunidade de pastor Márcio para me falar aqui rapidinho, porque está dentro do assunto, pastor Márcio. Então, é uma coisa edificante para nós, irmãos. Não foi comigo que aconteceu, foi com a minha filha. Na mesma hora que aconteceu esse exemplo de vida, de abençoar, pastor, ela passou para mim, ligou para mim e falou. Ela foi no dentista no setor sul, em Goiânia. Aí ela chegou lá no dentista, ia por hora de marcada, né? E ela chegou um pouco adiantada. Aí de frente ao gabinete do dentista tinha uma loja. Ela foi e entrou, deu vontade de entrar naquela loja. Não sei nem que loja que é, não tem tempo de as lojas de roupa, mas eu creio que sim. Ela entrou na loja e a senhora que estava do lado de lá do barcão, ela chegou, ela saudou a senhora e a senhora já começou a abençoar ela, pastor, em palavras. Mas ela falou que essa mulher falou tantas palavras bonitas para ela, pastor, que ela não resistiu sem chorar. Ela não resistiu sem chorar. E minha menina não é uma pessoa tímida, não, ela é uma pessoa comunicativa, ela é uma menina assim, espontânea. Então ela é sorridente, ela não é uma pessoa fechada, não. Já olhando aqui, a senhora já falou com ela. Então ela falou assim, mãe, mas foi um anjo de Deus, mãe, que usou aquela mulher. Só pode ter sido um anjo de Deus. Ela falou tanta coisa bonita para mim, mãe. E eu peguei aquilo tudo para mim. Ela falou assim, mãe, parece que cada palavra que sai da boca da mãe daquela mulher, é para mim ouvir mesmo. Umas palavras tão lindas, tão lindas. E ele falou assim, mãe, não ficou só nisso não. Eu saí daquela loja, mas eu saí suspensa. Ela falou, eu saí com uma alegria tão grande, que parece que é Deus que parece que ela falou assim, mãe, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, através daquela mulher. Deus abençoou aquela mulher para me abençoar. E eu falei, minha filha, com certeza foi. Aí ela falou assim, Marisa, ela falou assim, mãe, eu vou embora. Quando eu chego no ponto de ônibus, eu estou lá sentada. Eu sentei no ponto de ônibus muito alegre, estava alegre mesmo, pensando naquilo que tinha acontecido comigo naquela loja. E eu sentei naquele ponto de ônibus, estou lá esperando o ônibus. Quando passou o moço, bem na minha frente assim, ele passou, aí ele chegou lá dentro, ele voltou. Ele voltou e falou assim, bom dia, tudo bem? Ela disse que ele acabou de completar ela, quando aquele moço falou aquilo com ela, sabe? Ela disse que só aquelas duas palavras, e ele não falou mais nada, seguiu viagem. Seguiu viagem, não falou mais nada para ela. Ela falou, meu Deus, eu nunca vi esse homem. Nunca vi esse homem. Aí ela falou, mais uma vez o Senhor me visitou. Ela disse que mais uma vez o Senhor falou comigo. Ela se sentiu tão alegre, irmãos, e ela disse que aquele serviu de experiência para a vida dela. Ela falou assim, mãe, eu aprendi tanto hoje. Ela ficou tão alegre, pastor, que ela pôs no estado dela palavras que ela aprendeu ali, sabe? Através daquela mulher, que Deus abençoou aquela mulher para abençoar a vida dela com aquelas palavras. Ela falou assim, mãe, não tem presente maior do que uma pessoa abençoar a gente com a palavra. E muitas vezes a gente fica com a boca fechada e não sabe abençoar uma pessoa com uma palavra. Isso é um erro nosso, mas aí ela foi falando, eu falei, foi mesmo, minha filha, é verdade, minha filha, tudo que você está falando aí é verdade. Você aprendeu e você foi grata a Deus, porque sabe que foi Deus que usou aquela mulher.
irmãos, estou contando esse testemunho aqui para os irmãos, que foi uma grande bênção de Deus na vida da minha filha aquele dia. Ela disse que aquele dia foi totalmente diferente para ela. Ela foi para o serviço, chegou em casa, trocou de roupa, saiu correndo para o serviço que estava atrasada. Ela disse que parece que estava suspensa, foi para o serviço alegre. E ela falou assim: se eu já sabia abençoar minhas colegas, a mãe dessas crianças que eu trabalho, hoje eu vou ser mais diferente ainda. Então ela aprendeu muito. Eu sei que foi o Senhor que ensinou para ela, ensinou para mim, ensinou para mais pessoas e vai ensinar para todos nós que estamos nesse lugar. Deus abençoe por essa oportunidade. Amém. Às vezes a gente erramos quando nós pensamos que nós seremos uma bênção se fizer grandes coisas, né? Se despender, de fazer uma ajuda com muito dinheiro, com um ato que venha a ser destaque. Não é isso. Pequenas coisas, com palavras a gente pode ser bênção, amém? Com atitudes, pequenas atitudes que muitas vezes nós mesmos não damos muito crédito para ela, mas aquela pessoa que recebe é abençoada de uma forma tremenda, amém? Em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos estar orando, amém? Vamos estar orando, encerrando a nossa campanha hoje, né? Pedindo a Deus que, pelo Espírito Santo dele, ele venha realmente colocar dentro de nós, amém? Esse desejo, né? Ardente de ser uma bênção, amém? Na vida de Jesus. Essas palavras ficou gravadas, né? No coração de Abraão. Primeiro Deus chama ele, faz um chamado, faz uma promessa e cobra dele, né? Cobra dele que ele deveria ser abençoado. Por que Deus faz isso? Interessante que uma das promessas que Deus faz para Abraão é que nele seria abençoada todas as famílias da terra. Mas para as famílias serem abençoadas, ele precisava ser uma bênção. Precisava continuar firme, né, ser um instrumento. É claro que essa promessa dizia a respeito exatamente da descendência de Jesus. Que ela dizia da descendência, se referia exatamente a isso. Viria Jesus através de Abraão e em ti seria bendita todas as famílias da terra. A coisa mais interessante que Jesus, quando vai citar Abraão, no seu ministério, ele vai citar Abraão e as pessoas que tinham Abraão realmente como pai da fé, que era correto, que eles tinham, né? Mas Jesus os chama a atenção, os repreende, dizendo que vocês nem parecem que são filhos de Abraão, né? Porque vocês são diferentes de Abraão, vocês são diferentes dele. Então Jesus chama a atenção deles, que isso, vocês são diferentes. Jesus fala até para aqui está quem é maior que Abraão. E Abraão queria muito ver o meu dia, desejava muito, mas não viu. Jesus está querendo dizer que a promessa que Deus havia feito para Abraão dizia a respeito a ele. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Guarde isso no seu coração. Efésios capítulo 2, 10. Nós somos feituras dele, criados em Cristo, somos gerados em Cristo para boas obras. Amém? Guarde isso. E com certeza Deus vai estar abençoando as nossas vidas. E o Espírito Santo, né? Ele precisa de Deus nas nossas vidas. Somente com Deus dentro de nós. Amém? Para nós fazermos isso. Eu estou mergulhando, lendo mais uma vez o livro de Atos, e eu estou sendo muito impactado, né? Então, a gente sabe que dentro de nós mesmos não tem bondade nenhuma, só uma ação de Deus, né? Todos os homens bons que nós olhamos dentro da Bíblia, na verdade, não há mérito humano, foi uma ação de Deus, eles foram simplesmente instrumentos na mão de Deus. A glória é de Deus, a glória é de Deus. Mas isso por quê? Porque eles estavam preparados para isso, abriram seus corações para isso, mas a glória é de Deus. Amém? Não é fácil. Você olha, por exemplo, lá a Bíblia fala que eles vendiam as propriedades e botaram o dinheiro no pé dos apóstolos, mas a Bíblia vai mencionar um que você destaca, lá a Bíblia menciona Barnabé, né? Que Barnabé fez isso, vendeu a propriedade
e entregou. E não é fácil, gente. Não é fácil fazer o que ele fez. Se fez, foi por causa da ação do Espírito de Deus no coração. Então, para nós sermos bênção, amém? E ser bênção está diretamente ligado à vida espiritual. Amém? Está ligado realmente à vida espiritual. Se não estivermos bem ligados com Deus espiritualmente, não conseguimos ser bênção. Não tem como ser bênção. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé para nós orarmos. Nós estamos com caráter de experiência. Nós vamos fazer uma pequena modificação. Hoje é a nossa última tarde da bênção, amém? Do ano. Amém? Nós vamos fazer uma experiência, porque nós deixamos de ter culto na igreja domingo à noite, por causa desse culto nos lares. A gente está tendo só um culto durante o mês na igreja, porque são 3 cultos nos lares e uma na igreja. E nem todo mundo da igreja está indo nesses cultos dos lares, né? Nem todo mundo está indo, então pouca gente. Então a gente vai pegar o culto nosso de tarde da bênção e nós passarmos para a noite. Então a partir da semana que vem, nós temos culto toda quarta-feira à noite aqui, a quarta do milagre. Nós vamos vir aqui para ouvir uma palavra, para orar, para buscar o milagre de Deus para as nossas vidas. Sempre nós estamos precisando. Milagre é algo que nós estamos sempre precisando. Temos sempre alguém na nossa casa, na nossa família, alguém que nós conhecemos, que precisamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Então nós vamos estar aqui fazendo isso e vai ser bênção na mão do Senhor a partir da quarta-feira que vem. Eu queria pedir aos irmãos todinhos que nós viéssemos aqui para frente. Nós vamos encerrar essa parte da bênção um pouquinho diferente, na frente, orando, de mãos dadas. Amém? Nós louvamos a Deus por este grupo, né? Somos sempre este grupo e foi bênção de Deus. Primeiro, nós estamos fazendo esse caráter de experiência, né? Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Vamos entrar aqui também para nós darmos as nossas mãos. Glória a Deus.